Tá gravando. Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Gabriel e meu colega Leonardo Militão. E a gente vai apresentar o nosso trabalho de projeto de urbanização de uma praça aqui no município de Alta Floresta, para a disciplina de silvicultura urbana. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que também assistiram esse vídeo, né? Pedido como avaliação. E a gente escolheu a Praça Cívica do município de Alta Floresta, certo, Gabriel? Isso, a praça cívica. Caso a gente vai apresentar no modelo do Word mesmo, já que é mais um modelo de documento, né? Exatamente. Bem, aqui a gente pode começar, né? Todo projeto tem que ter uma apresentação, independente se for um trabalho de faculdade ou então um documento, porque você tem que apresentar a importância da implantação do mesmo no município. Então, a gente tem que falar sobre que a arborização urbana e o seu manejo, elas têm que fazer parte do planejamento urbano de todas as cidades brasileiras, no que tange a melhoria da qualidade de vida da população, já que a arborização urbana reduz a temperatura do local, também reduz o ruído, que é algo de suma importância para o conforto do ser humano naquele ambiente. Bem, planejamento é importante para qualquer município, pois acarreta menores dispêndios com manutenção e traz como consequência a melhoria nas ações envolvendo preservação, conservação e manejo dos ambientes como um todo. Bem, a gente pode considerar como parte da arborização urbana toda a vegetação arbórea presente nos espaços públicos, como parques, praças, ruas e avenidas, ou seja, pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser um cantinho ali da sua rua, é a arborização urbana. E bem, o presente trabalho ele possui caráter informativo e busca trazer respaldo técnico para a execução hipotética de ações voltadas à arborização urbana de uma praça presente no município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso. Isso, no caso, é a Praça Cívica, presente ali no centro, de frente com o Banco Itaú. Gabriel? Bem, para esse projeto, a gente buscou escolher algumas espécies, tanto de ocorrência na região ou de espécies exóticas também, que tem um bom desempenho já reconhecido de projetos de implantação aqui na nossa região e apresenta uma boa adaptação a esse ambiente, né? E para isso a gente acabou escolhendo algumas espécies da nossa região. Uma delas é o flamboyant. O flamboyant é uma árvore de porte grande pela sua copa e buscou introduzir essa espécie mais na parte central do projeto que vocês vão acompanhar daqui a pouco. Como o Gabriel falou, é uma árvore grande e ela está até ali porque, como o Gabriel falou, a parte central, nas partes mais de ponta, porque é uma árvore que, na bibliografia que a gente pesquisou, ela é que apresenta o maior diâmetro de copa, certo, Gabriel? Isso, o maior diâmetro de copa do nosso projeto de urbanização. Bem, acho que foi, no caso, a primeira espécie. Depois a gente seguiu pro IP amarelo, né? Ipê amarelo. O ipê amarelo também é uma espécie com porte um pouco menor, mas também algo exuberante, tanto na sua formação de copa, quanto também na sua floração. A gente buscou conectar a parte de floração com diferentes tipos de que a gente pode encontrar nas estações do decorrer do ano e quebrar um pouco dessa aparência daquele verde, também trazendo um pouco dessa floração que apresenta os ipês. Tanto que a próxima vai ser o nosso ipê. Bem, no caso, o IP roxo, ela tem o mesmo objetivo do IP amarelo, é você trazer um pouco mais de vida para o ambiente, com uma cor mais forte. Tanto ela quanto o IP amarelo, tanto o flamboyant, tem cores que tem um destaque ali na vista da pessoa, e o que traz uma beleza estética muito, muito boa, assim, no caso, na minha opinião, né? Tem pessoas que acham, às vezes, a árvore um pouco ruim, tem gente que vai usar o empecilho, falar que é sujeira, mas eu acho que a gente nunca deve olhar assim como sujeira, porque a arborização não está ali só para criar sombra, é todo um ambiente para melhorar o ambiente que a gente tem ali no meio urbano, né? Isso.
No caso, a próxima espécie é Licânia tomentosa, é o nosso clássico oiti. O oiti é uma árvore que ela é endêmica, não é endêmica, ela é do domínio da Mata Atlântica, e a questão da escolha dela é que é uma árvore muito boa para arborização, porque ela aguenta o sol, ela aguenta seca, ela aguenta poeira, não é uma árvore que solta muita folha também. Então, enquanto as árvores que têm essa floração muito forte estão perdendo as folhas, as flores, o oiti está ali como uma alternativa até para a sombra. Isso, considerando também que é uma espécie que já apresentou resultado na nossa região. Então, é bem comum de se utilizar nas nossas praças e trazer um pouco de outros lugares também foi um objetivo do projeto. Bem, a próxima espécie que a gente escolheu foi, no caso, o jambu rosa, né? E o jambu, a grande questão dele é que ele é uma árvore que tem uma beleza muito grande, tanto na floração dele, você tem aquele chão rosa, e até pela poda, é uma árvore que ela tem um formato natural muito bom, ela não abre muita galhada, então você economiza dinheiro de poda com ela. Sem contar que as frutas delas atraem pássaros. Então você traz um pouco de vida animal também para aquele parque. E lembrando também que ela é uma árvore perene, né? Não apresenta perca de folha considerável com Bem, a sexta árvore, no caso, é a Cibipiruna, que é a Cisalpínia pluviosa. Também é uma árvore muito boa em relação à sombra. Tem uma copa grande, mas assim, mesmo que ela tenha um período um pouco que ela perde um pouco das flores, mas é uma árvore muito boa. Porém, ela tem alguns, como eu posso dizer, alguns problemas relacionados muitos a cupim. Os cupins atacam muito a madeira dela. Mas para isso tem que ser feito, no caso, a manutenção constante do parque. Vocês também vão poder perceber que, por ela ser uma árvore de grande porte, ela também foi distribuída no meio, mais no centro do nosso projeto. Bem, no caso aqui a gente tem o azevinho, né? Gol, tamanho e azevinho. No caso a gente escolheu essa questão de, como posso dizer, um arbusto que ele tivesse uma flor, algo que também chamasse pássaros, ou então qualquer outra espécie ali, né? É uma espécie, geralmente, que não é da região, mas é uma espécie que pode ser utilizada na nossa cultura, daqui, caso nossa região. Aqui a gente pode observar que a gente tem um tipo de Oissana ternata, é uma espécie da família Rutaceae, que é uma conhecida também como flor de laranjeira, aqui da região, que a gente pode utilizar como árvores de pequeno porte. Na verdade, mais parecido com um arbusto. E a gente buscou utilizar ela em pontos mais estratégicos, onde ela não tem tanta incidência de sombra e mais que você possa visualizar ela em alguns pontos específicos do projeto. Pode passar. Bem, aqui a gente tentou trazer um orçamento de acordo com um pouco que você encontra no mercado, que você vê as ofertas, e geralmente essas espécies são espécies utilizadas no nosso meio urbano, elas acabam sendo muito caras pelo valor do projeto. E deixa encarecendo também o tipo de uso que a gente vai aplicar. No caso, olhando tanto em alguns sites, em busca, a gente conseguiu ter um valor médio, aproximadamente entre 9, 10, 20 até 25 reais. Mas esses são os casos, espécies mais caras, como a laranjeira ou o azevinho. O E, total desse projeto, do valor total das mudas, chegou a um valor estimado de R$ 2.926, com um total de 262 mudas de todas as espécies que a gente citou no projeto. também é bom ressaltar que seria meio que o preço se fosse, em teoria, uma licitação, né? Então o Gabriel, que tem essa experiência política mais lá, o pai dele foi vice-prefeito,
ele já tinha essa parte financeira, né? Então a gente fez tentando testar como se fosse uma licitação. Então por isso que a gente usou um preço médio, supondo que por compra de maior quantidade teria em teoria um desconto, certo, Gabriel? O preço médio tem buscar alguma coisa próxima ao mercado, né? E bem, aqui no caso a gente tem custo dos materiais e a mão de obra, já que não serão só as mudas do parque, né? No caso tem as diárias de quem vai plantar, a adubação das mudas, o hidrogel, já que dependendo do tempo de implantação, você tem que arranjar um jeito delas reterem mais água naquela parte do solo ali e não morrerem. A poda, as iscas, no caso que vai é o controle de formigas, em questão de infraestrutura, lixeira, banco, calçada, o próprio gramado, né, porque se você deixar o chão exposto também é um problema. O replantio, no caso das mudas que em teoria vão ser perdidas, e as mesas de jogos, no caso mesas de xadrez de concreto, que a gente colocou no projeto, né? É interessante colocar aqui que algumas coisas têm um valor muito mais elevado para você poder implantar isso aí. Por exemplo, a calçada. A calçada foi o ambiente mais caro que a gente conseguiu, que a gente encontrou para fazer. É muito caro o preço do metro quadrado, então, como um parque é muito grande, vocês vão até ver, depois ele acaba se tornando um valor que parece às vezes assustar, mas na verdade é equacional, é relevante pelo tamanho do projeto. Tem algumas atividades também de implantação, por exemplo, o plantio dessas árvores, tem o objetivo delas, como vai ser feito, o que é esperado dessas árvores. Se é esperado obter sombra, beleza pela floração, a atração de algum outro tipo de animal, como pássaros, nesse ambiente. Isso a E gente também, define. Gabriel, Oi. é bom ressaltar também que, quando comparado às percas de árvores, no caso para a gente fazer replantio, né, você tem que considerar um pouco maiores, porque numa praça a gente também tem a questão de vandalismo, né, que é um problema que está sempre muito presente ali. Em qualquer projeto de arborização, até Cuiabá atualmente, com um projeto novo deles, que é Cuiabá Mais Verde, feito pela própria população, estão tendo problema com vandalismo. Várias mudas estão sendo quebradas nas avenidas. Sim, é um problema sério também, a questão de perca de mudas. Até por isso é importante colocar o replantio dessas espécies. Isso também não pode ser um prazo muito longo, tem que ser para você ter um controle, por exemplo, dessa perca, você uma reimplantação dessas espécies no ambiente, para você não ter essa diferença de tamanho, para parecer um aspecto melhor, mais bonito, conforme o decorrer do tempo. E bem, depois das atividades de implantação, que praticamente são relacionadas a plantio, adubação, a gente tem grande agora também como eu posso dizer, as atividades de manutenção. Depois que as árvores já estão implantadas, né, você tem que fazer a manutenção delas. No caso, você pode ter muito problema com doenças, então você tem que fazer inventários de fitossanidade, que são feitos, existem até projetos, principalmente em São Paulo, que tem, vamos dizer assim, maiores áreas, você tem empresas praticamente focadas nisso, em arborização urbana. A gente tem a questão de dendrocirurgia feita nas árvores, até para você evitar futuras, vamos falar, um calo. O calo vai se desenvolvendo cada vez mais, e algum dia que tiver uma chuva mais forte, ela cai. Então você sempre tem que estar ali. A poda, que a gente pode até observar aqui na cidade, muitas árvores não têm uma poda eficaz, ou então quando tem uma poda muito severa, você acaba causando muito dano à árvore e futuramente se pode vir causar muitos problemas. Algum, algum ponto, Gabriel? Gabriel, seu microfone. Em questão, eu disse que não entra tanto dentro do projeto essa parte de manutenção, porque fica muito responsável pelo órgão público, atividade de manutenção das praças, avenidas, geralmente feita geralmente
pelo órgão público. Aqui o cronograma a gente tentou trazer basicamente as atividades como se a gente fosse realizar no ano de 2021, já ano que vem, e a partir do começo do ano, atividade de construção, por exemplo, de calçadas, da infraestrutura que vai ter, da nossa quadra, dos ambientes dentro do nosso projeto de praça, e tanto quanto mesa, banco, lixeiro, toda a parte de construção, infraestrutura. Bem, já olhando a parte de plantio, a gente tentou trazer mais para o começo do período chuvoso, juntamente com a parte de controle de formigas. Isso para o ano de 2021. Bem, depois de todo esse procedimento, a gente pode tentar avaliar esse projeto em 2022, já no outro ano, mais referente ao que deu certo, o que pode ser melhorado. Por exemplo, a gente pode ter atividades de manutenção, tanto os equipamentos que a gente vai utilizar para como lazer das pessoas, para um ambiente mais buscando atingir os idosos, as crianças e também os jovens que vão ter esse convívio dentro desse local. E por isso é muito importante dar manutenção a esses equipamentos. Também a parte de poda, por essas plantas já ter um desenvolvimento, por ela já apresentar, a partir do plantio, já ter um desenvolvimento, isso é muito importante, ter uma manutenção de poda já no primeiro ano para algumas espécies que estão, como que eu posso dizer, saindo um pouco daquele padrão que a gente espera de planta, e seria muito importante. Também o controle de formiga no segundo ano também é essencial, tanto para você manter essas espécies quanto para possíveis futuros danos, tanto que é a principal praga desse tipo de empreendimento. E o replantio, né? O replantio é a base do percentual que geralmente a gente pode encontrar aí 5%, 6%, depende também de como foi feito o manejo, né? Mas o replantio é essencial e deve ser feito avaliando o que já foi, deu certo e o que não deu certo no projeto. Considerações finais, Leonardo? Bem, a gente pode observar aqui, né, que o projeto ficou, de certa forma, um pouquinho caro, né? Mas no valor total de todas as ações, em questão plantio, as partes que estão no cronograma, o valor total foi de R$ 358.943,29. Um projeto um tanto caro, mas vocês, quando observarem no caso, no projeto em si, vocês vão, acho que, entender um pouco. Vou mostrar ele aqui agora. Ok. Bem, nesse caso aqui, a gente pode observar o projeto já feito pela GM Engenharia, né? Engenharia. Deu, tirei um pouco do zoom para vocês terem uma noção inteira de como a praça está manejada. Dá para ver que foi retirada muita parte de concreto, substituída a maioria por grama e uma quantidade bem razoável de árvores, né? No caso, como a gente mora numa região muito quente, a gente quis prezar muito mais pela sombra. Olhando mais assim de perto, é que ele está no formato em A1, né? O projeto. Olhando por cima, assim, a gente pode observar que eu tentei trazer, eu e o colega Militão. A gente tentou trazer diferentes ambientes para o nosso projeto. Tanto a parte de playground, onde as crianças podem ter um convívio melhor, com escorregador, alguma coisa mais voltado para a participação infantil, né? Um ambiente mais tranquilo. Como também um local com academia pública, né? Onde atividade da parte dos idosos, com mesas para baralho, algum outro tipo de situação que possa contribuir para esse convívio social, já que é uma praça onde você vai ter uma grande atividade das pessoas ali, por ser algo central, né? E zelar por esse tipo de convívio, um convívio mais em harmonia, com parque.
e até mesmo para reduzir custo, que nem o Leonardo estava falando, sobre a quantidade de calçadas do projeto. Pode falar. A gente pode ver aqui como está manejado, a legenda, cada ponto desse é uma árvore ou, no caso, um arbusto, e como o Gabriel tinha falado quando a gente estava apresentando a parte documental do trabalho, ele teve uma escolha de colocar as árvores de maior porte, mais na lateral, e em algumas no centro, para tentar trazer sombra nessas questões como playground. Na academia da terceira idade, a gente quis trazer uma coisa que você vê muito na parte das capitais, ou então cidades um pouquinho mais estruturadas, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop tem também. Acho que eles colocar uma fonte no meio também, esquecendo da fonte, Gabriel. Tem a fonte no meio, também tem um ambiente para mais de lazer para as pessoas, os mais jovens, que nem ali uma quadra de areia. Quiosques, a gente quis manter os quiosques, já que é uma coisa que traz o público para a praça lá, comer um pastel, tomar alguma coisa, um suco de laranja. Isso. Deixar um ambiente bem familiar, né? Isso. A pessoa está passando ali, já quer parar. E até é bom esse ambiente mais separado, a gente não colocou muitas mesas, muitas coisas, porque ali vai ficar mais em questão algo comercial, né? Até por tipo, o pequeno comércio agir ali. Interessante, a gente tentou trazer um pouco menos infraestrutura em questão de algumas praças, tem muito calçamento, muita coisa, e até mesmo a gente tem que lembrar que é um projeto de 16 mil metros quadrados, dá 1 hectare, 1,6 hectare. É grande o projeto de arborização, mas você vê que tem um resultado, tem uma coisa, um convívio diferente. Até mesmo essa divisão de ambientes, onde pessoas de determinada idade vão poder estar nesses locais onde se sente mais à vontade, não tendo aquela coisa tipo tudo junto, muito agregado. Mas ficou bem, eu acredito que ficou bem distribuído essa situação. O espaçamento vai depender da localização. Por exemplo, nas linhas, feito em linhas durante o acompanhamento da calçada até o centro do projeto, perto da fonte. Se você quiser, pode dar uma aproximada mais no centro do projeto, Leonardo. Peraí, tentando aqui. Isso. Vocês podem ver que tem a projeção das copas, das árvores, em verde, e o nome, ou a sigla, na verdade, de cada indivíduo que a gente pensou em utilizar. Vocês podem ver que no centro a gente tentou buscar colocar mais arbustos, colocar uma coisa mais baixa, até mesmo para ficar mais visível a fonte, algo que chama mais atenção, né? É algo central ali, para trazer as pessoas. Tem bancos também para o público sentar, lixeiras, a gente tentou colocar em locais mais em ponta, tentou fazer de uma forma mais acessível ao público, né, Leonardo? Sim, deixar um lugar bem, bem confortável. Tem um conforto térmico muito bom. Mas, bem, Gabriel, acho que a gente pode começar o encerramento, né? Opa, Então pode começar aí. eu gostaria de agradecer à professora tudo que a gente pôde aprender nessa disciplina, foi uma disciplina que eu considero muito importante. Nosso projeto, a gente tentou buscar algo que a gente aprendeu um pouco, aplicar um pouco daquilo que a gente aprendeu. E eu acredito que foi muito produtivo, tanto pela questão prática quanto técnica. E agradecer também a participação dos colegas todos que puderam ajudar nesse momento, que é muito difícil também, em questão de pandemia, a gente ter um tempo mais disponível para a gente estar trabalhando no sistema, mas ainda mais em questão, eu tenho algumas práticas em escritório e acaba às vezes tendo algum problema em questão de acompanhar.
mas isso não interferiu nada, porque os vídeos foram de excelente qualidade. E agradecer a participação de todos. Obrigadão, professora. Bem, eu também queria agradecer a todos que vão assistir esse vídeo, né? Agradecer também a senhora, professora, pela atenção. E também, como Gabriel, desculpar nessa questão de às vezes estar um pouco ausente. O Gabriel é estagiário, no caso eu sou bolsista, e às vezes nossos orientadores ou chefes, eles necessitam da gente mais do que a gente pensa que eles necessitariam, né? Então, acho que umas 2, 3 aulas a gente não conseguiu comparecer, porque acho que um estava no laboratório, o outro estava no escritório. Mas falar que deu para acompanhar muito bem os vídeos, são de ótima qualidade, e que também em relação à webconferência que eu assisti lá do Mequiel, tive um pouquinho mais de noção, até conversei com o Gabriel sobre a questão da utilização das árvores no decreto, mas a gente achou que você tirar o valor de uma árvore nativa para pegar uma árvore da Mata Atlântica como Oiti e deixar ela apenas como uma das 3 que pode usar, a gente achou que ia matar um pouco da beleza da vegetação amazônica. E bem, a gente está na Amazônia Meridional, a gente queria fazer uma coisa bem recheada, né, Gabriel, de espécies. E até a proporção ali é meio complicado, mas é mais questão estética. É muito difícil você tentar conciliar cada uma das coisas. Por exemplo, aqui vem uma tal espécie, outra aqui, mas será que isso, por exemplo, vai interferir na questão de tempo de floração, época que cai as folhas? Isso é muito importante, só que é muito complexo para se conseguir alguma coisa perfeita, mas a imperfeição que torna perfeito. Isso aí, Gabriel. Mas só encerrando, queria agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção. E no caso,